Olá, seja muito bem-vindo então a mais uma aula do nosso curso Sinais e Sistemas. Como já temos informado, ele é baseado no livro Sinais e Sistemas de Alan Oppenheim e Alan Wilsky, da editora Pearson. Nesta aula nós vamos dar continuidade à aula anterior, onde estávamos abordando os assuntos cobertos na seção 2.4 daquele livro. Vamos continuar falando sobre sistemas Lie causais descritos por equações diferenciais e de diferenças, e vamos agora focar no assunto representação em diagramas de blocos de sistemas de primeira ordem descritos por equações diferenciais e de diferenças. Muito bem, sistemas Lie que são descritos por equações diferenciais ou equações de diferenças com coeficientes constantes podem ser facilmente representados por diagrama de blocos. Nós vamos começar com o caso de tempo discreto. Em particular, vamos utilizar aqui o sistema causal descrito pela equação de diferenças de primeira ordem, y de n mais a que multiplica y de n menos 1 é igual a b que multiplica x de n. Então, para fazermos um diagrama de blocos desta equação, são necessárias algumas operações básicas: adição, multiplicação por um coeficiente e atraso. Aqui estão então os símbolos que representam cada uma dessas operações. Multiplicação, eu tenho as entradas, chegando aqui neste símbolo de somador, e a saída, por exemplo, x1 de n, x2 de n, somadas x1 mais x2 de n. A representação gráfica é esta aqui. Aqui eu tenho a representação para a multiplicação por um coeficiente. Então tenho a entrada x de n, esta seta aqui com esta letrinha representa então a multiplicação desta entrada por esse coeficiente, resultando em a x de n. E aqui eu tenho a representação para o atraso, ou seja, a entrada x de n, passando aqui pelo atrasador, saída x de n menos 1, representado aqui pela letra D neste quadrado. Então, para representar a nossa equação de diferenças lineares de primeira ordem através de um diagrama de blocos, vamos fazer uma adaptação nesta equação, reescrevendo-a desta maneira: y de n igual a menos a, que multiplica y de n menos 1, mais b, que multiplica x de n. Então, olhando aqui para o nosso diagrama de blocos, temos a entrada x de n, que é multiplicada por uma constante b. Se não houvesse esta operação aqui, então teríamos a saída y de n igual a b vezes x de n. Como há esta operação, então a saída desse somador passa por este atrasador, em seguida é multiplicado por menos a, uma constante, e realimentado aqui no somador. E temos então a representação desta equação por meio deste diagrama de blocos. Agora nós vamos considerar um sistema causal de tempo contínuo. Ele vai ser descrito por esta equação diferencial de primeira ordem: dy dt mais ay igual a bx, logicamente função de tempo. Como uma primeira tentativa, vamos fazer o seguinte: vamos reescrever esta equação desta forma: y de t é igual a menos 1 sobre a dy dt mais b sobre a x de t. O membro da direita também envolve três operações básicas: adição, multiplicação por um coeficiente e, no caso aqui, diferenciação. Então aqui estão os elementos para o nosso diagrama de blocos: o somador, que nós já conhecemos, a multiplicação por uma constante, que também nós já conhecemos, e aqui está o símbolo da diferenciação, que tem a mesma representação gráfica do atrasador. A entrada x de t passa por esse diferenciador, sai aqui a derivada de x de t, dx dt. Então nosso diagrama de blocos fica desta forma: a entrada x de t é multiplicada pela constante b sobre a. Aqui está, b sobre a x de t. Se não houvesse a diferenciação, então a saída seria y de t igual a b sobre a x de t. Esta operação então envolve passar a saída do somador por um diferenciador, sai dy dt, multiplica-se pela constante 1 menos 1 sobre a, realimenta no somador, então temos a representação desta equação diferencial por meio desse diagrama de bloco. Muito bem, esta é uma representação válida para esta equação. Entretanto, diferenciadores são difíceis de serem implementados e extremamente suscetíveis a ruídos e erros. Então nós vamos fazer uma outra abordagem. Vamos fazer o seguinte: vamos passar a derivada para o lado esquerdo,
fica assim, dy dt é igual a bx de t menos a y de t. E depois vamos integrar de menos infinito até t. Então a nossa equação fica y de t igual a integral de menos infinito até t de bx de tal menos a y de tal de tal, integrado de menos infinito até t. Lembrando que se assumirmos que y de menos infinito é zero, então a integral de dy dt é precisamente a nossa saída y de t. Então esta expressão pode ser representada por um diagrama de blocos. Aqui está inicialmente a representação para o integrador, primeiramente, entrada x de t, integrador, saída integral de menos infinito até t, de x de tal de tal. E para a nossa equação diferencial, aqui está, entrada x de t multiplicado por uma constante, em seguida passa pelo integrador, a saída do integrador é realimentada aqui, sendo multiplicado por menos a, realimentada no somador, e temos então a representação através desse diagrama de blocos desta equação aqui. Então nós devemos observar que o integrador representa o elemento de armazenamento de memória do sistema. Nós podemos compreender isso mais facilmente se nós fizermos a integração a partir de um ponto finito t0, não lá de menos infinito, mas a partir de t0. Então a expressão fica y de t vai ser y de t0, que deve ser um valor conhecido, mais a integral de t0 até t de bx de tal menos a y de tal de tal. Muito bem, agora então nós vamos falar sobre as funções de singularidade, que está na seção 2.5 do nosso livro-texto. Então, qual é o objetivo desta seção? É analisar a função impulso unitário de tempo contínuo e apresentar um conjunto de sinais que são relacionados a esta função impulso unitário e que são conhecidas como funções de singularidade. Então vamos começar com o impulso unitário como sendo um pulso idealizado. Se nós fizermos a convolução de um sinal x de t com o impulso unitário delta de t, nós vamos obter como resposta o próprio sinal x de t, ou seja, x de t é a convolução dele mesmo com a função impulso unitário delta de t. Agora, se nós fizermos x de t igual ao impulso unitário delta de t, nós vamos obter esta expressão. O impulso unitário delta de t é a convolução dele com ele mesmo. Agora, vamos definir o pulso regular delta, índice delta maiúsculo, como sendo o pulso regular apresentado aqui nesta figurinha ao lado. Ele tem largura delta, a sua altura é 1 sobre delta, de forma que a sua área é unitária. E vamos definir o sinal R de delta, ou melhor, R índice delta de t, como sendo a convolução de delta índice delta de t com ele mesmo. Então, esse sinalzinho R índice delta de t tem a forma mostrada nessa figurinha aqui ao lado. Um triângulozinho cuja base é 2 delta e a altura é 1 sobre delta. Se nós fizermos esse delta maiúsculo tender a zero, então o limite desse R índice delta de t com delta tendendo a zero vai ser igual à convolução de delta do impulso unitário delta com ele mesmo, ou seja, vai ser igual ao impulso unitário delta de t. De forma semelhante, se nós fizermos então o limite agora de R de delta convolução com ele mesmo, nós vamos obter novamente o impulso unitário delta de t. Ou, também semelhantemente, se nós fizermos o limite de R de delta convolução com um impulso unitário, nós novamente vamos obter o impulso unitário delta de t. Ou seja, por coerência, se nós definirmos o impulso unitário como sendo a forma limite de algum sinal, então haverá um número ilimitado de sinais que parecem ser diferentes, mas que se comportam como o impulso unitário quando levados ao limite com delta tendendo a zero. Vamos verificar isto através do exemplo 2.16. Vamos pegar o sistema LIT, sistema linear invariante no tempo, que é descrito pela equação diferencial de primeira ordem, dy dt mais 2y igual a x, tudo função do tempo, juntamente com a condição de repouso inicial. E vamos fazer o seguinte, vamos usar como sinal de entrada
o impulso unitário, aliás, o pulso delta, índice delta de t, esse sinalzinho R delta de t, a convolução R delta de t com o pulso delta de t e a convolução R delta de t com ele mesmo. Tudo isso para diversos valores de delta. Então aqui estão as figuras que mostram as respostas desta operação. Em primeiro lugar, temos aqui a resposta quando x de t é aquele pulso delta, índice delta de t. Então, para diversos valores de delta, veja bem, para delta igual a 0,25, nós temos essa curva aqui. Para delta igual a 0,1, nós temos esta outra curva aqui. Para delta igual a 0,0025, nós temos no limite esta curva aqui. Agora vamos aqui analisar a resposta quando x é igual a r, índice delta de t. Para delta igual a 0,25, temos esta curva, que é diferente dessa curva aqui. Para delta igual a 0,1, nós temos essa curva, que também é diferente dessa curva aqui. E, finalmente, para delta igual a 0,0025, nós teremos esta curva, que é muito parecida com esta curva aqui. Aqui temos a resposta quando x de t é a convolução delta de delta. Aliás, delta índice delta de t, convolução com R índice delta de t. Então, para 0,25, nós temos esta curva, 0,1 esta, e 0,0025 esta curva, que é igual a todas as outras que nós mostramos até agora. E, finalmente, para x de t igual a R, índice delta de t, convolução com ele mesmo. Novamente, temos aqui delta igual a 0,25, esta curva, 0,1 esta curva, e 0,0025 esta aqui. Então perceba que para o menor valor de delta, 0,0025, nós não tivemos diferença nenhuma prática nos resultados apresentados, estas curvas limite aqui. Então a nossa conclusão até o momento é a seguinte: nós podemos perceber claramente que para delta suficientemente grande, as respostas a estes sinais diferem de forma bastante perceptível. Porém, para delta suficientemente pequeno, as respostas são indistinguíveis, de modo que todos os sinais de entrada se comportam da mesma maneira. Agora, nós vamos mostrar uma figura que é a resposta ao impulso h de t igual a e elevado a menos 2t, função de grau de u de t. E nós vamos perceber que, no limite, todos os sinais anteriormente apresentados também são parecidos com esta figura. Aqui está. Então, esta é a resposta ao impulso unitário desta forma, h de t igual a e elevado a menos 2t, u de t, e que é exatamente igual ou muito próximo, muito parecida com as curvas que nós obtivemos para todos aqueles sinaizinhos quando o delta é muito pequeno. Então nós podemos utilizar como resposta a qualquer um daqueles sinais que nós apresentamos esta resposta aqui, h de t igual a e elevado a menos 2t, que multiplica a função de grau u de t. É importante salientar que a definição delta suficientemente pequeno varia de problema para problema. Então lembre-se, nós estávamos analisando a equação dy dt mais 2y igual a x. Então nessa situação nós encontramos aquelas figurinhas onde o valor delta igual a 0,0025 dava a mesma resposta para qualquer entrada. Se nós tomarmos esta equação agora, dy dt mais 20y igual a x, nós vamos obter figuras desse tipo. Esse é o comportamento para delta igual a 0,025, 0,01 e 0,00025. Então nós temos equivalência ou igualdade de resposta para o valor 0,00025. A mesma coisa aqui para essas outras entradas. Então, a função que dá a resposta igual para todos esta função h de t igual a e elevado a menos 20t, função de grau u de t. Muito bem, então nós já estamos nos aproximando dos 15 minutos de aula. Nós vamos interromper aqui esta aula e retornar na próxima aula para concluirmos os assuntos abordados na seção 2.5 do nosso livro-texto. Muito obrigado pela sua atenção e até lá.